Olá, sétimo ano! Então, antes de começar as aulas, passar uns recados para vocês. Lá no Classroom, o registro de chamada mudou, tá? Vocês vão lá no link número 1 e vão lá nas atividades obrigatórias. Quando vocês resolverem essas atividades, acertando, errando, automaticamente vai estar lá a presença de vocês. Então, não se esqueçam de resolver essas atividades. Para quem pega as atividades nas escolas, se tiver oportunidade de usar o Classroom também, responder as questões, também pode fazer uso dessa plataforma. Então, vamos para a nossa aula de hoje, que ela é a aula de número 24, e a gente vai trabalhar sobre escultura contemporânea. Na aula anterior, a gente falou sobre esculpir e modelar, a diferença entre os dois, né? Esculpir se retira material, basicamente de materiais duros, como pedra, né, vai se esculpir, e modelagem vem do manuseio de materiais mais maleáveis. A história da arte, a gente falou sempre focando nas intenções, nas ideias, nas funções e nos gestos. Eu comentei com vocês que o neoclassicismo, o romantismo e o realismo, eles são muito parecidas, aquelas linguagens diferentes do que a gente vai ver hoje nessa aula sobre arte contemporânea. Mas a gente pode ir analisando essas esculturas desses períodos, tendo informações sobre a intenção dos artistas, as ideias contidas, as funções diferenciadas que eles cumpriram e como vai se enquadrando em cada uma dessas percepções. Já na aula de hoje a gente vai focar na linha do tempo, na história da arte. Aí eu vou relembrar com vocês algumas coisas que a gente já aprendeu sobre a escultura. A gente vai falar sobre arte moderna, que vocês também já viram um pouco. A gente vai falar de esculturas de movimentos modernistas, também já viram um pouco, mas a gente vai focar para entender o que é essa escultura contemporânea, que é algo muito que está aí presente, né? Contemporâneo é o que a gente continua vivendo. Então, gera diversas reflexões, de modo que a gente precisa retornar a esse período moderno. A gente fala da arte contemporânea e propostas que não se encaixam mais como escultura. Então vejam bem, a aula é sobre escultura contemporânea e o que a gente vai ver são obras que acabam não se encaixando mais como escultura. Então uma frase que eu quero que vocês carreguem é que na arte contemporânea a categoria escultura entra em colapso. Então assim, pintura, desenho, escultura, gravura, são todas categorias que a gente utiliza para se referir a essas produções artísticas, né? Então, por exemplo, a gente fala em cerâmica, a gente fala em pintura corporal. Tem algumas comunidades que não têm essa visão da arte, essas categorias tão fechadas como a gente tem. Então, a gente tem toda uma tradição que vem do Renascimento mesmo, que colocou essas divisões entre as artes. Então, essa categoria escultura, na contemporaneidade, no que a gente vive hoje, lá vamos dizer assim, mais ou menos 1950, 60, e mesmo lá durante o período moderno, lá no início do século XX, ela já foi sendo desconstruída. Então, tem coisas que a gente olha e não é muito fácil de entender como escultura. Então, aqui eu coloquei uma linha do tempo, e ela está bem simplificada, só para a gente retomar algumas questões. A gente já viu sobre o Renascimento, que foi esse retorno ao período clássico, lá os gregos, os romanos, temas sobre a mitologia. Tem o Barroco, que tinha bastante emotividade nas produções. A gente teve o Neoclassicismo, que também foi um retorno a esses clássicos gregos e romanos, uma pesquisa muito racionalista e que serviu muito para a decoração dos palácios, por exemplo. A gente tem o romantismo, que também tem um teor mais emotivo, tem um retorno ao folclore das regiões, por exemplo, da Europa. A gente tem o realismo, e o realismo, se vocês lembrarem do Rodin, escrito Rodin, né? Fala Rodin, ele já é um artista de passagem para a arte moderna. Então, a gente vê que ele faz aquelas esculturas que tentavam olhar para o real. Então, ele não queria o ideal como nesses movimentos anteriores. O ideal é construir algo
uma beleza que não existe na nossa realidade presente, é construir um padrão de vida, de moralidade, falar de deuses, deuses gregos, por exemplo, de um modo que não existe na realidade, né? Então ele queria se voltar ao real. Como que a arte poderia pensar essa realidade? E ele construía também naquelas formas mal acabadas, por exemplo, de modo que a intenção ali não era mostrar a técnica da perfeição, do naturalismo da forma, mas sim refletir sobre os gestos do presente, né, das pessoas comuns, inclusive, não reis, príncipes e nem deuses, mas pessoas comuns. Então ele é passagem para a arte moderna. E a arte moderna, se vocês lembrarem, vocês já devem ter aprendido, tem atrás as vanguardas dos vários movimentos modernos. Por exemplo, impressionismo, expressionismo, fauvismo, cubismo e tantos outros que existem nesse período da arte moderna. Já a arte contemporânea, ela está sendo sempre questionada, mas ela tem um marco ali, mais ou menos anos 60, anos 50, anos 60, já se começa a falar em contemporânea ou em arte pós-moderna, tá? Porque o que está sendo feito se percebe que não tem tanto a ver com as propostas da arte moderna. Então vamos aos poucos. Mas assim, eu trouxe essa atividade para vocês relembrarem o que é essa arte moderna, que eu vou precisar. Então eu vou dar esse tempo para vocês resolverem, vou ler antes, né? Alguns dos movimentos do período da arte moderna são A. Renascimento, Barroco e Neoclássico. B. Performance, videoarte e instalação. C. Romantismo, Rococó e Realismo. D. Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo. Então já retorno com a resposta, tá?
Então, alguns dos movimentos do período da arte moderna são, então a resposta correta é expressionismo, dadaísmo e surrealismo. E ali eu já trouxe exemplos de trabalhos bidimensionais, né? Que é uma pintura do Van Gogh, né? Representando ele mesmo. O Van Gogh é um representante do expressionismo, ou talvez pós-impressionismo para alguns autores. E está nessa grande expressividade das pinceladas dele. Ali eu trouxe um trabalho da Hannah Höch, que é de colagem. A gente vê diversos materiais de maquinaria colados junto com pessoas, fotografias, né, retiradas de revistas. E ali ela está tentando mostrar essa realidade, né, do período que era muito influenciada pela grande produção de imagens, e imagens em série, impressos de revistas, de jornais. Já na última imagem, a gente vê um trabalho ali bem definido, assim, na forma de pintura, bastante diferente do expressionismo do Van Gogh, que representa um homem, tá de terno, gravata vermelha, tem um fundo que parece um mar e um céu, talvez, um murado ali com tijolos, e ele está na frente. Ele é apresentado ali da cintura para cima, e só que a gente não vê o rosto dele. Ele está usando um chapéu coco, o nome desse chapéu é chapéu coco, e só que tem uma fruta no rosto dele. Então, algo meio surreal, né? Algo meio fantasioso. Não é à toa que o movimento é o surrealismo do Magritte, que é o pintor. Algumas questões sobre a arte moderna. Então, propostas que rompiam com tradições do passado. Então, realmente, a arte moderna, ela é um grande rompimento. Então, cada movimento que vinha, ele vinha com uma proposta mais inovadora que a outra. Então, a ideia do novo era muito presente. Eles discordavam, por exemplo, dessa fixação de ter que se representar algo de forma naturalista, por exemplo, com as estruturas bem definidas. Eles queriam entender sobre a expressividade dos artistas, sobre a capacidade de criação humana, mudanças a partir da sociedade industrial. Então a gente viu ali na colagem da Hannah Höch, ela colocou várias referências sobre esse sistema industrial. E a ideia é que a Revolução Industrial, ela fez com que as pessoas morassem muito mais num local urbano, né, do que rural, por exemplo. Então, elas tinham mais acessos também a produtos que eram feitos em fábricas, então produção em série. Então, isso vai fazer com que se transforme a arte. Também, por exemplo, algo muito grande é a fotografia, já que tinha fotografia para se fazer um registro da realidade, né, mais próximo da realidade, como ela é. Então, a arte não teria mais essa necessidade de fazer retratos realistas, por exemplo. A autonomia da arte. A gente viu lá no Barroco, por exemplo, e no Neoclássico, como a arte ela era dependente da igreja, como a arte era dependente também das famílias mais ricas, por exemplo. Então, eles tinham esse patrocínio e também eles tinham que expressar esse conteúdo, né, um conteúdo que é externo à vontade do artista. Já na arte moderna, a arte vai conseguindo autonomia, então o artista vai se colocando cada vez mais produzindo o que ele quer. Então, ela se volta para ela mesma, então vai se pensar muito mais na composição visual, na qualidade das cores, nas misturas das tintas, nas colagens, de como a arte está inserida no nosso cotidiano, para que ela serve. Enfim, o dadaísmo vai ser o que mais questiona todo esse processo. A aproximação do cotidiano. A gente vê algumas aulas, principalmente sobre escultura tridimensional, a gente chamou. Colagem tridimensional, desculpa, toda escultura é tridimensional. Mas a colagem tridimensional, a gente viu que como eles traziam objetos do cotidiano que qualquer um tem em casa e colocavam isso numa obra de arte. Então, quer dizer, a arte estava se aproximando do cotidiano, ela não estava mais retratando deuses ou príncipes ou fazendo aquela forma que demonstrava hipertécnica do artista, mas não, ela estava fazendo algo com material que as pessoas poderiam ter acesso facilmente e também não com uma técnica que leva anos de estudo para entender as formas, para entender toda a anatomia física. Então, está se aproximando da vida mesmo.
Então aqui eu já trouxe um exemplo, vocês viram essa imagem, esse tridimensional, uma fotografia, mas é de um objeto tridimensional, que a gente chamou na aula de colagem tridimensional, que é a cabeça mecânica feita pelo Hal Houseman. Então, é de uma cabeça de uma marionete feita de madeira, ela está num suporte ali e tem alguns objetos colados nela. Por exemplo, uma trena, uma placa com o número 22, ali tem um objeto metálico que lembra um copo ali em cima e tem algumas estruturas do lado da cabeça que lembram de maquinaria ou contagem do tempo. E nisso, a colagem tridimensional está questionando o suporte, né? Então, será que se precisa usar mesmo a pedra de mármore para se produzir uma escultura? E a colagem tridimensional, se a gente lembrar como ela começa lá com as colagens do dadaísmo a partir do bidimensional mesmo, né, no papel. Depois ela vai se expandindo para o objeto tridimensional, conforme a gente analisou em aula. Então, começa-se a questionar o que é uma pintura, o que é um bidimensional, o que é um tridimensional. Posto que algumas pinturas, algumas colagens, elas vão tanto servir como escultura, quanto como pintura, porque elas são colocadas na parede, no suporte de parede, mas elas assumem ali uma presença que estão mais para a escultura do que para a escultura, e daí vai se questionar essas categorias justamente. Continuando, na arte moderna, que outro exemplo que eu tenho é aquele trabalho ali, que é do Umberto Boccioni. Então, ela se chama Formas Únicas de Continuidade do Espaço. Se a gente observar esse trabalho, a gente vê ali que ele é de metal, né, algum metal. Então, ele foi feito primeiro na argila, conforme a gente aprendeu em aula, depois ele foi feito o molde, né? Daí ele foi reproduzido em metal. Então, a gente vê uma estrutura que lembra o caminhar de alguém. Só que não é algo com uma modelagem naturalista, não é algo que exatamente lembra a figura de um ser humano. A gente fala um pouco, então, em abstração da forma. Então, na arte moderna se começa a abstrair a forma. Então, ela não precisa necessariamente representar algo do mundo real, do mundo físico, algo que exista. Mas ela é uma reflexão do artista sobre a composição, sobre a relação entre as partes, a relação entre as formas e também o estilo do próprio artista. Então, por isso eu coloquei ali a crise da representação e autonomia da arte. Como a arte se tornou mais autônoma, né, ela não tinha que responder a um padrão vigente, o artista tinha mais liberdade para criar, houve uma crise da representação, que representar significa representar algo fora da escultura. Então, por exemplo, se eu faço um desenho de uma árvore, eu estou representando a árvore que é externa ao meu trabalho. Agora, se eu faço um trabalho abstrato, eu não estou representando nada, eu só estou trabalhando as formas contidas no meu desenho, na minha pintura. Então, ele é por ele mesmo, ele é autônomo em si mesmo. Enfim, continuando, a arte moderna, lá no dadaísmo, ele trouxe esse trabalho que é a fonte do Duchamp, que ele é um trabalho, assim, alguns autores dizem, inclusive, que ele está mais para o contemporâneo do que para o moderno. Então, ele trouxe algo muito revolucionário para a época. Então, na imagem, a gente vê uma estrutura que, logo de cara, a gente entende que é algo produzido em série, né, em fábrica. E daí, algumas pessoas talvez entendam diretamente, outras não, mas é um mictório de banheiro, né? É um mictório de banheiro masculino. Só que o nome é meio irônico, né? Uma brincadeira, chama A Fonte. Então é o seguinte, o Duchamp, ele era do movimento dadaísta, ele quis provar que a maneira com que se estava tratando as obras de arte no período tinham muito mais a ver com o status de arte do que com a qualidade contida no próprio objeto de arte.
Então, será que um objeto entra no museu porque ele tem uma qualidade? Como medir essa qualidade, né? Porque, posto que é algo livre, é algo que qualquer um pode fazer, que está no nosso cotidiano, que as pessoas têm acesso, né? Já que não é mais um super mármore, que não precisa de anos de técnica. Então, ele está questionando, será que não é qualquer objeto que pode ser tido como arte? Se colocado no museu, aquele objeto pode ser tido como arte? Isso foi uma brincadeira, na verdade, porque ele assinou nesse mictório, nessa peça de produção industrial, RIMUT, que, né, é uma assinatura falsa. Então, ele não quis ser identificado porque ele já era um artista famoso na época. Então, ele mandou para ser julgado para o salão e o trabalho foi tido como algo ruim, não entrou para a exposição. Mas quando souberam que era do Duchamp, daí sim ele foi colocado, daí sim ele foi analisado. Então, ali, arte moderna e o conceito. Então, por que o conceito? Porque a qualidade, a potencialidade, a importância desse trabalho não está, com certeza, na beleza do objeto, não está na resolução das formas ali do artista, não está no pensamento da composição, mas sim no conceito, nas ideias. Está no questionamento, na ação que o Duchamp teve de fazer essa brincadeira com os jogadores da exposição. Então, estava se tendo a produção em série, que é de fábrica, né, versus a produção artesanal. Aqueles períodos anteriores, o barroco, né, o classicismo, eles têm muito a ver com esse processo artesanal, essa técnica de manuseio aprendida pelo artista durante vários anos. Já o Duchamp, ele traz esse mictório, esse trabalho feito numa fábrica, para botar em xeque essa noção artesanal. Continuando. A atividade para vocês é ver se vocês relembram um pouco do modernismo, diferente dos movimentos que se seguiram a arte do Renascimento no modernismo. A. Produziu-se algo de qualidade inferior. B. Não houve inovação. C. As formas naturalistas e a representação do real deixaram de ser o único caminho. D. As formas abstratas foram esquecidas. Já retorno com a resposta, deixar esse tempo para vocês resolverem.
Então, diferente dos movimentos que se seguiram à arte do Renascimento no modernismo. Resposta correta é a C. As formas naturalistas e a representação do real deixaram de ser o único caminho. Então, um ponto que a gente pode observar é que aquela busca de representar a realidade como ela é, essa grande carga colocada em cima do artista, foi deixada de lado e abriu-se espaço para a liberdade de criação. Então aqui eu trouxe duas imagens para vocês. Essa primeira é do Brancusi, que é um representante do modernismo, um escultor, e essa figura ali, ela parece uma forma geométrica, né? Um cubo, um retângulo alongado, né? E representa duas pessoas se abraçando, se beijando. Elas parecem quase iguais, as pessoas, talvez uma diferença ali na parte da barriga. Tem os braços em torno, a gente só vê duas linhas e a gente vê o cabelo quase igual um do outro, apenas linhas desenhadas e o olho grudado no outro também. São duas figuras totalmente grudadas, um cubo e numa forma geométrica, né, representando assim duas pessoas quase grudadas e quase iguais. Enfim, é mais difícil de descrever, porque é do moderno e assim, se a gente pensar fora ali da Europa, a gente tem vários grupos, tanto na África quanto no Brasil ou na Ásia, que não representavam, não tinha essa busca por esse naturalismo, essas formas de beleza ideal que tinha na Europa, por exemplo. Então, esse trabalho do Brancusi, ele está muito mais próximo dessas outras linguagens. Então, certamente, ele teve contato, ele soube dessas outras produções fora da Europa e teve influência. Já a outra figura, ela tem justamente a ver com essa representação, essa busca da beleza, embora seja o mesmo tema, embora também seja um casal ali se olhando, se abraçando, indo para um beijo. Os dois têm esse tema mais romântico, embora naquele representante ali do neoclássico, a gente veja formas bem realistas, tentando representar todo o volume da pele humana, como ele é realmente, representando os cachos dos personagens, a movimentação do corpo, de forma bem naturalista. A escultura na arte moderna. Aqui eu vou fazer um resumo só do que a gente viu, para vocês irem pegando a ideia para a gente falar do contemporâneo. Então, a gente falou da colagem tridimensional, que como exemplo eu trouxe a cabeça mecânica do Hal Houseman, que colocava em crise a questão do suporte, né? Quando você vai saber que é uma escultura, quando é um desenho, quando é uma colagem, já estava em crise essa questão do suporte também. A gente trabalhou a abstração, a partir daquela escultura do Boccioni, de forma que estava mais preocupado com a expressividade das formas, da composição visual, muito mais com a representação do que da realidade. Então a gente tem a crise da representação e a autonomia da arte. Então a arte não tinha mais a necessidade, a importância de representar a realidade. Então ela foi tendo mais autonomia para fazer algo mais livre da forma como queria, tendo as propostas visuais, conceito ali do trabalho do Duchamp, que era a fonte, aquele mictório. Então importava muito mais se pensar sobre a ação do artista, sobre o fato dele ter brincado com o público, feito ele refletir sobre a arte que ele tinha produzido e se aquilo realmente poderia ser tido como arte. Então importa mais a ideia, o conceito. E também a questão da produção em série versus o processo artesanal. Produção em série, que era o que é feito pelas fábricas, em relação ao processo artesanal, que é mais demorado, envolve a técnica do artista. Então, quando um e outro pode aparecer. Aqui tem um trabalho de 64. Esse trabalho, ele, na maior parte da bibliografia, ele é tido assim como uma quebra
do que seria a arte contemporânea, não mais moderna, mas contemporânea. Quando se para e pensa, espera aí, o que a gente está fazendo é mesmo moderno? Tem a ver com aquela tradição, com aqueles artistas, com o Van Gogh? Será que tem a ver com Brancusi? O Warhol, o Andy Warhol, ele tem bastante a ver com o Duchamp. Então, assim, vocês estão vendo na imagem caixas de sabão. O nome do sabão é Brillo. Então, esse sabão, ele está sendo... Ali a caixa do sabão, exatamente, como se fosse no mercado. Então, essa imagem não tem nada de artístico nela, a princípio. O que acontece? O Andy Warhol, ele coloca essas caixas de sabão, justamente no mesmo processo do Duchamp, que pegou o mictório de um banheiro e colocou em exposição, ele coloca para que se volte para a produção em massa, para esses logos da sociedade contemporânea, para essa publicidade em grande escala. Então ele está colocando justamente a questão do conceito, da ideia, fazer refletir sobre si mesmo, porque o que se faz, porque um artista faz isso é arte, e quando alguém faz isso, um designer, por exemplo, a publicidade já não é mais arte, já é produção de massa. Aqui eu coloquei algumas informações sobre Andy Warhol, porque ele é um artista bem importante e eu não tinha mostrado sobre ele ainda nas aulas anteriores. Ele é artista norte-americano e ele é do movimento chamado Pop Art. Então, na arte contemporânea, prioriza a ideia, o conceito, a atitude acima do objeto artístico final. Produzir e refletir sobre a arte. Então, vocês vão ver que às vezes os objetos, a produção da arte contemporânea não é tão bela, tão atraente como do neoclássico, do romantismo, mas ela leva a uma grande reflexão. Então ali, na imagem, tem um ambiente natural, a gente vê que é talvez um lago, e tem uma estrutura em espiral saindo da terra, indo lá no meio desse lago e formando ali esse espiral. E essa imagem, de acordo com a época do ano, você vai ver que ela vai estar sempre diferente, porque é um ambiente natural, logo ele se modifica, né? Como choveu pouco, tem menos água, ou se chover muito, está encoberto. O artista desse trabalho é de 1970, né? É o Robert Smithson. Ele produziu pensando justamente nessa relação com o espaço, relação com a paisagem. Não é um trabalho que está no museu, não é um trabalho assim que ele é tridimensional, como não tem uma modelagem e nem é parecido com as colagens tridimensionais. Então, será que isso é o quê? Ele é uma pintura? Ele é uma escultura? Porque ele tem relação com o espaço, mas também não é um bidimensional, certo? Está pensando todo o espaço como suporte. Então, o que é esse trabalho? Então, por isso, algumas conclusões. A categoria escultura não é algo universal, então foi isso que se descobriu. A categoria escultura, ela serviu num período ali da Europa. Claro que se continua a produzir, se continua a se pensar em escultura, mas ela não é a única possibilidade. A escultura e monumento. Então, a ideia de escultura, hoje em dia, ela está muito ligada à ideia de movimento, que é homenagear algo da realidade, porque ela representa algo exterior. Então, a gente vê, como do Smithson ali, há propostas que não definem muito bem como escultura. Então, a gente já vai para o nosso quiz. Na arte moderna, a escultura foi muito bem elaborada na técnica de Michelangelo. B. Ajudou a questionar antigos padrões. C. Não se sobressaiu por permanecer igual. D. Foi de grande importância para o barroco. Vou deixar um tempo para vocês resolverem.
Então, na arte moderna, a escultura. Resposta correta é a B. Ajudou a questionar antigos padrões. Vamos para número 2. Unir objetos tridimensionais foi importante para qual modificação na arte? A. Para que se parasse de produzir pinturas. B. Para melhorar as esculturas. C. Para se experimentar materiais que estão dispostos no cotidiano comum. D. Para não produção de lixo. Tempo para vocês resolverem. Unir objetos tridimensionais foi importante para qual modificação na arte? Vamos ver qual que é a resposta? C. Para se experimentar materiais que estão dispostos no cotidiano comum. Agora vamos para 3. O que é arte contemporânea? A. Período logo posterior ao barroco. B. Período em que não se faz arte. C. Período artístico que vem desde os anos 1800 até 1900.
D. Período artístico que vem desde meados do século XX até os dias atuais. Tempo para vocês resolverem. O que é arte contemporânea? D. Período artístico que vem desde meados do século XX até os dias atuais. Então, agora a gente vai fazer uma revisão rapidinha. Durante o período da arte moderna, se questiona a arte tradicional. Arte moderna, reflexão sobre a arte em relação aos demais objetos, aproximação do cotidiano e abstração. Arte contemporânea, a escultura não é mais categoria universal. Finalizo a aula agora, agradeço para quem viu, espero vocês na próxima.